A queda de uma nação. A trajetória da Venezuela ao comunismo. Você já imaginou viver em um lugar onde o dinheiro perde tanto valor que chega a ser usado como papel higiênico? Ou onde famílias inteiras reviram o lixo em busca de restos de comida? Essa é a realidade de muitos venezuelanos hoje em dia, em um país que já foi considerado uma potência econômica e cultural, mas que caiu em uma das crises humanitárias mais devastadoras do planeta. Enquanto isso, a Venezuela continua a se destacar no cenário internacional, especialmente nos concursos de beleza, com suas mulheres sendo reconhecidas como as mais bonitas do mundo. Mas a história que poucos conhecem vai muito além disso, revelando uma dura realidade que a maioria prefere ignorar. Antes de começar, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas publicações. Sem mais delongas, vamos lá! Localizada no norte da América do Sul e banhada pelo Mar do Caribe, a Venezuela tem uma posição geográfica privilegiada. Faz fronteira com Brasil, Colômbia e Guiana, e é abençoada com praias paradisíacas e um clima tropical durante boa parte do ano. Essas características naturais são apenas parte do que torna o país tão único. As mulheres venezuelanas são mundialmente conhecidas por sua beleza e elegância, o que torna a Venezuela uma verdadeira potência em concursos de beleza, especialmente no Miss Universo. O país tem conquistado títulos consagrados e, até hoje, permanece entre os favoritos do evento. Esse sucesso é fruto de uma dedicação imensa, com as candidatas começando a se preparar desde muito jovens, passando por escolas especializadas que ensinam desde postura e oratória até cuidados pessoais, sempre com foco em autoconfiança, disciplina e determinação. Mas essa imagem de glamour e sofisticação esconde uma realidade muito mais complexa. A Venezuela já foi uma das economias mais promissoras do mundo. Durante grande parte do século XX, o país experimentou uma prosperidade impressionante, impulsionada pela exploração de petróleo. Com reservas gigantescas de petróleo, a Venezuela se tornou um dos maiores exportadores globais. E nos anos 1950, seu PIB per capita estava entre os 10 maiores do planeta, superando até países como Alemanha, Japão e Espanha. Caracas e Maracaibo, por exemplo, cresceram rapidamente, recebendo infraestrutura moderna, arranha-céus e sistemas de transporte de última geração. Durante essa era de ouro, a classe média venezuelana viveu em um período de grande ascensão, com acesso à saúde, educação e bens que eram escassos em muitos outros países latino-americanos. Com a ascensão de Hugo Chávez ao poder, em 1999, a Venezuela começou a mudar. Ele implementou a chamada Revolução Bolivariana, com políticas socialistas focadas na redistribuição da riqueza derivada do petróleo. Inicialmente, os programas sociais trouxeram benefícios para os mais pobres, mas a dependência quase total do petróleo mostrou-se uma estratégia insustentável a longo prazo. A falta de diversificação econômica deixou o país vulnerável às flutuações dos preços do petróleo. Sob o governo de Chávez, setores estratégicos como petróleo, eletricidade e telecomunicações foram nacionalizados, mas a má gestão, a corrupção e a falta de investimentos acabaram gerando um declínio nas produções e nos serviços essenciais. A produção de petróleo, que antes era um símbolo de prosperidade, começou a cair, e os controles de preços e câmbio criaram distorções econômicas profundas. Muitos produtos essenciais desapareceram das prateleiras, enquanto o mercado negro se expandia rapidamente. Após a morte de Chávez, em 2013, Nicolás Maduro assumiu a presidência e herdou uma economia fragilizada. A situação piorou drasticamente com a queda nos preços do petróleo e a falta de reservas financeiras, o que resultou em uma hiperinflação catastrófica. A moeda nacional perdeu rapidamente o valor, tornando quase impossível para a população acessar bens essenciais.
filas para comprar alimentos e medicamentos se tornaram parte do cotidiano, enquanto o governo minimizava a gravidade da crise. Além dos problemas econômicos, o governo de Maduro também foi marcado por repressão política, com prisões arbitrárias, censura à mídia e fechamento de espaços democráticos. Os protestos contra o governo eram respondidos com violência excessiva, resultando em mortes e dezenas de detidos. Essa repressão, aliada à miséria crescente, fez com que milhões de venezuelanos deixassem o país em busca de uma vida mais digna. Atualmente, a realidade dos venezuelanos é marcada por desafios inimagináveis. A vida cotidiana se transformou em uma luta constante pela sobrevivência, onde conseguir itens básicos, como pão, arroz ou medicamentos, é quase uma missão impossível. Os mercados estão com as prateleiras vazias e as filas intermináveis são uma constante. A fome se espalhou e muitas famílias precisam revirar o lixo em busca de restos de comida. As pessoas tentam se virar com o pouco que têm, muitas vezes improvisando para colocar algo na mesa, enquanto outras passam dias sem saber quando terão a próxima refeição. O país, que já foi sinônimo de prosperidade, agora se tornou um símbolo de resistência e sofrimento. A Venezuela enfrenta uma crise profunda que afeta todas as gerações, deixando rastros de desespero e dor em cada canto do país. As crianças estão desnutridas e muitos idosos foram abandonados pelo sistema de saúde, sendo deixados à própria sorte. Em hospitais, a realidade não é diferente. Faltam medicamentos essenciais e equipamentos vitais para salvar vidas se tornam um luxo inacessível. Pacientes aguardam horas e até dias em longas filas, sem garantia de atendimento, enquanto médicos e enfermeiros lutam contra a escassez de recursos para fazer o que podem. O que antes era tratável se tornou fatal devido à falta de remédios e infraestrutura básica. O dinheiro, que um dia teve valor, hoje é utilizado de maneiras impensáveis. As notas se tornaram substitutas de papel higiênico, pois são mais baratas do que comprar folhas comuns no mercado. Além disso, a falta de água potável agravou ainda mais a situação. Falhas constantes no abastecimento forçam muitas famílias a recorrer a poços improvisados ou à água da chuva para as necessidades mais básicas. O sistema de saúde e a infraestrutura básica estão em colapso, e o país vive uma realidade em que a sobrevivência se tornou um esforço diário e incessante. Nas ruas, a violência e a insegurança tomaram o controle. Em muitas cidades, gangues armadas dominaram as áreas, estabelecendo suas próprias regras. Elas decidem quem pode ou não entrar em certos bairros e ditam a vida cotidiana de toda a comunidade. Morar sob esse domínio é viver em um constante estado de alerta, sem saber quando a violência poderá acontecer. O país ocupa os primeiros lugares no ranking mundial de homicídios, com crimes acontecendo até em plena luz do dia. A vida nas ruas se transformou em uma tensão constante, e o medo de sair de casa é uma realidade para muitas pessoas que só se aventuram para cumprir necessidades básicas. O sequestro relâmpago se tornou uma prática comum, e não importa a classe social, qualquer pessoa pode ser alvo, basta estar no lugar errado, na hora errada. As vítimas são levadas rapidamente e suas famílias precisam negociar com os sequestradores para garantir o retorno dos entes queridos. Em muitos casos, o medo de denunciar faz com que os criminosos saiam impunes, perpetuando o ciclo de violência. O desemprego e a falta de salários dignos atingem milhões de pessoas. O trabalho, para muitos, se tornou uma questão de sobrevivência emocional, já que os salários são tão baixos que não cobrem as despesas básicas. Muitos trabalhadores, mesmo com jornadas longas, enfrentam condições precárias e sabem que seus esforços não são recompensados. O salário mínimo é praticamente simbólico, o que faz com que a escolha entre comprar comida ou medicamentos seja uma luta diária. Muitos optam por se arriscar no mercado informal, ou até migrar para tentar uma nova chance.
Mas mesmo os profissionais altamente qualificados, como médicos e engenheiros, enfrentam a mesma realidade de salários indignos e falta de recursos. A moeda oficial perdeu tanto valor que, em algumas regiões, o ouro se tornou a moeda de troca. Pequenos pedaços de ouro são usados no lugar de bolívares, trocando-se por alimentos, roupas e bens essenciais. Isso se tornou uma prática comum em áreas distantes das grandes cidades, onde a troca de ouro se ajusta às oscilações do mercado negro. O sistema econômico não funciona mais e a população recorre ao que pode para sobreviver. O impacto da crise também gerou uma migração em massa, com mais de 7 milhões de venezuelanos deixando o país nos últimos 10 anos, o que representa cerca de 1/4 da população. Países como a Colômbia, o Brasil, o Peru e o Equador se tornaram destinos comuns, mas as jornadas são árduas. Muitas famílias viajam a pé, atravessando montanhas e florestas, com poucas posses, em busca de um futuro melhor. As crianças se veem adaptando-se a novas culturas e idiomas, enquanto os pais tentam se integrar, mantendo a esperança de um recomeço. Dentro das prisões, a realidade é ainda mais surreal. Conhecidos como pranes, líderes criminosos tomaram o controle das cadeias, transformando-as em fortalezas. Esses pranes comandam com mão de ferro, ditando regras, organizando festas luxuosas e até realizando campeonatos e shows. Eles mantêm arsenais de armas e controlam os recursos internos das prisões, enquanto as autoridades se mantêm afastadas, muitas vezes coniventes ou temerosas. O sistema penitenciário, que deveria punir e reabilitar, se transformou em uma base de operação para o crime organizado, refletindo o total colapso do controle do Estado. Apesar de toda essa tragédia, a Venezuela ainda guarda destinos paradisíacos que encantam qualquer visitante. Entre eles, destaca-se o Caio de Agua, uma ilha escondida no arquipélago de Los Roques, conhecida por suas águas cristalinas e praias de areia branca que parecem saídas de um sonho. O Salto Ángel, a cachoeira mais alta do mundo, localizada no Parque Nacional Canaima, oferece uma vista de tirar o fôlego, cercada por montanhas e florestas que mais parecem de outro planeta. A ilha de Madre de Dios, também em Los Roques, encanta com suas águas tranquilas, ideais para nadar e praticar snorkel. E para quem procura algo mais exótico, a Cote Beach é famosa por seus ventos ideais para esportes aquáticos. Por fim, as salinas de Manaure, no estado de Zulia, revelam uma paisagem única, com lagos de coloração avermelhada e montes de sal que brilham sob o sol, mostrando que, apesar de tudo, a beleza da Venezuela ainda permanece intacta. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor nos apoie curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal Verdades Escondidas. Seu engajamento é o que nos mantém em movimento. Não se esqueça de conferir o vídeo que está na sua tela agora e tenho certeza que você vai achar fascinante. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.